pilhas não querem funcionar. Tudo é para a glória de Deus. Então, nós ensinamos a igreja evangélica reformada que não existe vida secular e vida santa. Toda a nossa vida deve celebrar e adorar ao Senhor. Tá bom? Então, leia depois, tem no boletim. Essa é a nossa última sola, né? Só, vamos ver se a gente aprendeu. Qual sola você lembra? Só Jesus, só as Escrituras, só a graça, só a fé e só para a glória de Deus. Tá bom? Essa é a base daquilo que nós ouvimos um pouquinho aí da Reforma Protestante. Muito bem, dito isso, agora sim, eu quero convidar você para a gente ir para o texto de hoje. Nós estamos caminhando aí no Evangelho de João. Chegamos ao capítulo 12. Nós, falei semana passada, entrou na última parte do Evangelho. É interessante quando você lê Marcos, Lucas e Mateus, a última parte do Evangelho é curta. Vai falar sobre os pedaços da vida de Jesus ali, a entrada em Jerusalém. Depois você tem 1 ou 2 capítulos. Nós estamos em João capítulo 12. Nós vamos até João 21. De 12 ao 21 é o último momento de Jesus lá em Jerusalém. Veja como João quis expor para nós tudo aquilo que aconteceu nos últimos momentos da vida de Cristo. Então hoje eu quero convidar você a olhar para o texto e identificar o que Deus quer tratar conosco nessa manhã. Você já parou para pensar como seria a sua vida se você fosse cego? Já parou? Não sei se você conhece alguém que é cego. Você já parou para pensar se tudo que você vê, você não pudesse ver mais? Há tanta dádiva na visão, não é mesmo? O que você gosta de ver? Já parou para pensar? Às vezes a gente, é comum ver as coisas e a gente nem para pensar na dádiva da visão. A Liliana ficou uns dias aí sem visão, né, Liliana? Sobre o que é isso, né? Um problema de visão, fazendo tratamento. Eu gosto de ver, eu amo ver o mar. Não sei se você gosta do mar, eu gosto. Né? Para mim, sentar na beira da praia e ver aquela imensidão, e olhar lá na linha do horizonte e ver que não tem mais nada, eu falo, gente, é por isso que os marinheiros antigamente achavam que acabava, né? Caía assim. Porque é impressionante, você olha, assim, lá no final você não consegue ver mais nada. Aquela imensidão do mar, eu acho tão lindo. Eu amo ver as cores das árvores mudando agora no outono. Eu estava vindo dirigindo para cá essa manhã e falei, nossa, como está lindo na beira do lago ali, né? E é uma semana só para você ver que daqui a pouco vem o vento, derruba tudo, fica feio, parece filme de terror depois. Aquelas árvores secas. Mas agora não, agora é lindo, eu adoro ver essa mudança, eu amo ver tudo isso. Eu amo ver os ipês no Brasil. Como eu gostava da época dos ipês. Saía igual o bobo fotografando. Às vezes eu parava, opa, deixa eu pegar aqui esse amarelo, o ipê branco, o ipê roxo. Coisa linda, criação de Deus. Eu amo desfrutar e poder ver tudo isso. Amo ver tempestades. Sei que muitas pessoas me acham esquisito por isso. Mas eu amo tempestade. Quando forma uma tempestade, que eu morava no Brasil em um apartamento e eu morava para o lado de São Paulo. E onde eu morava, as chuvas vêm de São Paulo para Jacareí e para o lado do Paraíba. Então a gente já ficava falando, está chovendo em São Paulo, espera que já ela está aqui. Era o natural, o curso era assim, né? Quando vinha chuva do rio, era aquela para acabar. Então eu ficava olhando aquelas formações de tempestades, lindos, trovões. A Letícia já estava sentada com mão no ouvido, esperando o trovão que ia vir, com medo, e eu estou ali olhando. Eu achava lindo ver tudo aquilo. Eu acho que a tempestade mostra a glória de Deus. Eu amo ler. Como seria triste não ler, irmão? Como seria triste não ver um livro? Então, visão é muito
importante para nós. É uma dádiva de Deus. Ver coisas que o bom Deus criou é tão glorioso. Mas o que eu mais amo ver é o Senhor. Você consegue ver o Senhor? Como eu amo, como eu me delicio ver um texto bíblico e ver Jesus ali. Como é gostoso ler um texto das Escrituras e ver a respeito de Deus, e ver Deus naquele lugar. Ver a ação do Espírito de Deus. É lindo você ouvir uma pregação e você ver Cristo representado naquela pregação. Eu amo ver Jesus, eu amo entender Jesus. Como é bom a gente poder dizer, eu não sou cego, eu vejo isso que está acontecendo. Eu amo ouvir uma música que Jesus é apresentado. Enquanto as pessoas cantam, eu consigo imaginar Jesus. Eu consigo perceber Jesus. A última música que nós cantamos diz que Ele é grande e todo-poderoso, mas Ele se importa comigo. Como eu amo entender isso, ver isso para mim é tão importante. As músicas manifestam Cristo. Você consegue ver Cristo. Na semana passada nós vimos um texto que no versículo 36 terminou com a seguinte frase: Jesus foi embora e ocultou-se deles, ou seja, eles não podiam mais ver Jesus. Jesus se escondeu. Fisicamente, cadê o homem? Sumiu. Ninguém sabe onde ele está. E João pega essa finalzinho para começar um outro momento no evangelho dele, para dizer para nós que não era triste as pessoas não verem Jesus por um momento, porque ele se afastou. O mais triste é não ver Jesus porque são cegos espirituais. Irmãos, tem gente que não consegue ver as belezas desta vida porque tem uma cegueira física, mas encontraram Cristo. Eles conseguem ver Jesus. Eu digo que esses são mais felizes do que muitos que conseguem ver coisas, mas não conseguem ver Jesus. E o meu convite hoje é para a gente olhar para esse texto e ver Jesus espiritualmente. Vamos ler João capítulo 12, do verso 37 até o verso 50. Diz assim: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos dele e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso, porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou dizendo, agora ele aparece: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vem a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, esta julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou.
matéria. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por esse despertar que o Senhor fez ali no meio de Jerusalém. Obrigado porque o Senhor demonstrou ali a tua graça. E mesmo diante de tudo isso, muitos não creram no Senhor. Agora nos ensina a enxergar isso e entender, para que não sejamos como estes, mas para que nós possamos ver o Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você hoje para olhar sobre o seguinte tema: cegos espirituais não veem a luz do mundo. Homens cegos espirituais não conseguem enxergar Jesus. E nesse texto nós vamos conseguir identificar a cegueira espiritual dos que não creram e poderemos entender o que levou estes a não crer. Nós temos pelo menos 3 modelos ali que João vai dizer que não creram e por que não creram. O primeiro destes que não creem é porque Deus os fez cegos. O versículo 40 é muito claro em dizer: Deus os fez cegos. O texto nos mostra, João dizendo que a causa de não crerem é que Deus não lhes abriu os olhos para se cumprir as profecias de Isaías. A profecia de Isaías é muito clara: para que ouçam e não entendam, para que olhem e não vejam, para que não se convertam no seu coração, para que eu não tenha que curá-los. Às vezes a gente olha nos textos assim e diz: uau, como assim? Como Deus usou do seu poder para impedir que aquelas pessoas se convertessem? Como que Deus usou da sua glória para que aquelas pessoas permanecessem cegas? Como é que eu preciso pregar o Evangelho, se Deus mandou pregar o Evangelho, mas ao mesmo tempo Deus diz que aquelas pessoas ali não vão se converter porque Ele endureceu o coração? O texto que João usa aqui é para dizer alguma coisa para nós que é muito importante. A gente precisa lidar com isso, irmãos. A gente precisa lidar com a soberania de Deus. E muitas vezes Ele usou esse propósito, essa soberania dele, para endurecer pessoas para um propósito maior. Deus, por exemplo, cegou o entendimento de um homem lá no Antigo Testamento chamado Faraó. Vocês lembram da história do Egito? Deus falou para Moisés: vai lá tirar o povo do Egito. Moisés chegava e falava para o Faraó falava: não vai. Deus mandava uma praga. Moisés voltava lá e disse: quero tirar o povo do Egito. O Faraó dizia: não. Deus mandava uma outra praga. Foram 10 sessões com 10 pragas. Aí você fala assim: mas quem fez isso? E aí Deus disse: eu endureci o coração de Faraó. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que ele não foi lá e quebrou? E soltou as pessoas no primeiro momento? Porque se Deus tivesse feito isso, Ele não teria demonstrado o poder dele, a glória dele a todo o povo do Egito e ao povo que Ele estaria tirando do Egito. Então, para que o propósito maior de Deus acontecesse, Ele usou uma pessoa para ser contrário àquilo que Ele gostaria de fazer. Deus fez isso. E Ele diz na palavra: fui eu que endureci o coração do Faraó. Agora Ele diz: eu endureci o coração desse povo para que eles não vejam. Entenda, irmãos, há um momento em que as pessoas não podiam se converter. Quando a gente lê o Evangelho, Jesus diz para os discípulos assim: olha, tudo que vocês estão me vendo fazer, não contem a ninguém. Que estranho. Jesus chamou os discípulos para quê? Para pregar. Aí Jesus faz uma coisa e diz para os discípulos o quê? Não pregue. Não fale. Jesus curou os leprosos. Você já imaginou o milagre que é? O leproso veio diante de Jesus, estava lá morrendo, se despedaçando todo, com feridas, e Jesus foi lá e curou o leproso levantou são, e o leproso falou: nossa, eu vou contar para todo mundo. Jesus disse: o que eu fiz para você, não conte a ninguém.
Porque Deus tinha um propósito, eu já expliquei isso aqui outra vez. Deus não queria que muitas pessoas naquele momento estivessem atrás de Jesus. Lembra que no Evangelho aqui, 2 vezes as pessoas já querem fazer Jesus rei? Imagine se um monte de gente está atrás dele e querem fazer ele rei. Seria impossível impedir isso. Então Jesus tem os seus momentos. E num momento ele vai dizer para o seu povo lá, para os discípulos, não fale a ninguém o que eu fiz. Mas no final do Evangelho ele vai chamar os discípulos e dizer, lembra quando eu falei para vocês não falarem? Esqueçam, agora subam no telhado e gritem, porque agora é a hora de pregar. Então Deus tem os seus processos, tem o seu tempo, e Ele usa pessoas da maneira como Ele quer, e às vezes para que Deus faça o seu plano caminhar, alguns são endurecidos. Lembra de Jó? Quem quis testar Jó? Foi Deus? Deus falou assim, então, Jó está com uma vida muito sossegada. Tem dinheiro, tem família, está tudo bem, me adora. Vou dar uma pressãozinha ali. Não. A Bíblia diz que Satanás chegou diante de Deus e disse, Jó te adora, porque ele tem as coisas e o Senhor só o abençoa. Ele te adora porque ele tem tudo. Se ele não tivesse, ele não ia te adorar. E aí Deus entende que aquele momento ele poderia usar Jó. E ele faz Satanás ir lá e fazer o que quer. E o cego aí é Satanás, porque ele acha que ele venceu e Deus está falando, coitado. E ele despedaça a vida de Jó. E Jó, naquele momento, escolhido por Deus, para passar aquela problemática, glorifica Deus. E a história de Jó pode agora edificar muitas pessoas. Jó foi usado porque Deus quis usá-lo daquela maneira. Então veja, irmãos, dentro de um plano maior, Deus dava algum cegueira espiritual. E aqui também nós precisamos entender que a não conversão dos líderes ali tinha um propósito muito grande. Jesus ser levado à cruz. Por que eles não deveriam crer? Porque eles seriam usados para levar Jesus para a cruz. Qual era o plano de Deus? Jesus na cruz. Se Jesus não vai à cruz, a salvação não iria acontecer, nós não estaríamos aqui, a salvação, os homens estariam perdidos. Então há um propósito de Deus ali naquele momento em dizer aquelas pessoas e os líderes para não se converterem. Agora pense, certamente muitos dos que foram aqui cegados por Deus tiveram a oportunidade de ouvir a mensagem de Pedro em Atos capítulo 2. Porque aqui é onde Deus cega o entendimento desses líderes, acontece 50 dias depois do Pentecostes. O Espírito Santo de Deus vem sobre os homens de Deus ali. Todos os homens vão ali para ouvir a palavra e naquele momento 3.000 homens se convertem. Então estes que estão aqui, cegos neste momento, porque Deus os fez cegos neste momento da história, para um propósito maior, tiveram a oportunidade na frente de ouvir por meio de Pedro, cheio do Espírito Santo. E agora, como nós começamos a dizer, nós ensinamos, na era do Espírito, o Espírito está junto com a palavra, trazendo aos homens a revelação de Deus. Estes mesmos tiveram a oportunidade de ouvir a palavra de salvação. E pode ser que muitos ali, desses que hoje, nesse momento da palavra, não creram 50 dias depois. Então, o primeiro grupo que a gente vê aí, cegos, foram feitos cegos pelo próprio Deus, porque Deus tinha um propósito maior e eles não poderiam crer naquele momento. O segundo grupo, nós podemos ver que eles são cegos, que o amor, a glória dos homens os fez cegos. Olha que interessante, o texto do versículo 43, leia comigo novamente.
Diz assim, porque, no versículo 42, para a gente entender, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos na sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, o segundo grupo, podemos ver que o amor à glória dos homens foi que fez eles ficarem cegos. Interessante nesse grupo é que João diz que eles creram. O verso 42 é claro dizer, eles creram, mas não declararam a sua fé. Podemos dizer que João está nos dando um exemplo daqueles que creem, mas ficam no meio do caminho. Jesus, mas você passa para mim, por favor. Jesus cita esse tipo de fé quando conta a parábola do semeador lá no capítulo 3 de Mateus. Já ouviu a história do semeador? A parábola do semeador? O semeador saiu a semear, ele tinha sementes na mão e ele fez o quê? A primeira semente ele jogou na beira do caminho, a beira do caminho era dura, a semente não entrou, vieram as aves do céu, pegaram e roubaram. A segunda semente também caiu num terreno pedregoso, e aí nasceu, mas logo não tinha raiz, o sol muito quente veio e queimou aquelas plantinhas. A terceira semente que saiu a semear caiu num campo entre os espinhos. Ela cresceu, mas os espinhos também cresceram e sufocaram aquela semente. E a quarta semente caiu num solo bom. E essa germinou e deu frutos a 100 por 1. Essa é a história do semeador. E para cada solo, Jesus explica o que é. O primeiro solo que à beira do caminho foi jogado e nenhuma entrou na terra, porque a terra era dura. Você já viu quando você pisa, faz um caminho, uma trilha, você fica pisando ali no meio da grama, não nasce grama, fica duro aquele lugar. E aí quando a semente caiu lá, veio as aves do céu e comeram as sementes. E aí Jesus diz, esses homens, o coração endurecido, a semente bateu, não entrou, e o diabo veio e roubou as sementes. O segundo grupo, que estava ali num terreno pedregoso, a semente até nasceu, mas nasceu firme, forte. São aqueles que recebem a palavra de Deus com alegria, eles exaltam, eles falam, é isso mesmo. Mas quando vem as situações deste mundo, eles não aguentam as perseguições, as angústias, e eles param no meio do caminho. Eu acredito que é deste grupo que João está citando aqui. Oba, é ele, é o Messias, ele mesmo, olha o que ele fez. Lázaro estava morto, ele ressuscitou Lázaro, é ele. Vamos adorá-lo, vamos atrás dele. E aí de repente eles olharam e falaram assim, bom, se a gente for, nós não podemos mais participar da sinagoga. Se a gente for, a gente não é mais líder em Israel. Se a gente for, a gente é um nada. Esses homens não quiseram Jesus, porque o preço era muito alto. Eles não acharam que valia a pena confessar Jesus publicamente, porque eles iriam perder o prestígio dos homens. Ao falar que Jesus era o Messias, eles perderiam os convites, os primeiros lugares nas festas. Eles perderiam as oportunidades das coisas que aconteciam ali só entre os judeus. Vocês sabem como os judeus são fechados, né? Quando tem uma cultura judaica ali, tenta entrar para você ver. E como eles se ajudam. Se um judeu precisa comprar um prego, e tem um lugar que vende prego do lado da casa dele, mas não é uma loja do judeu, ele não vai comprar ali. Ele roda a cidade inteira para ir na loja do Jacó para comprar prego. Nessa época já era assim, eles se juntavam. E aí, se eu aceitar Cristo, eu saio do ramo, eu saio do grupo, eu vou perder. Eu vou perder benefícios, eu vou perder dinheiro, eu vou perder ser encontrado na rua e saudado, eu vou perder tantas coisas, eu vou ter que começar do zero com alguém que eu não sei nem quem é, com pessoas que não sabem, eu vou abrir mão de tudo para seguir a Cristo? Pode até ser ele, eu acho que é, mas o preço não vale a pena.
eles, aceitando a Jesus, viveriam à margem da sociedade. Aceitando a Jesus, provavelmente seriam perseguidos pelos seus próprios compatriotas. O preço era muito alto. Muitas pessoas até confiam no Senhor, mas não prosseguem na fé porque não querem desagradar alguém, não querem perder de fazer alguma coisa, não querem abrir mão, não querem. O preço é muito alto. Alguns preferem ficar com os amigos a desagradá-los. É assim, irmãos, quando você começa a andar com Cristo, tem muita gente que vai olhar para você e dizer: você é uma pessoa desinteressante agora. Você não tem mais o mesmo valor para a sociedade que você tinha anteriormente. Você não tem mais o mesmo valor para mim que você tinha anteriormente. E muito provavelmente, quando você começar a andar com Cristo, até os seus familiares vão olhar para você e vão dizer: não vale muito a pena. Andar com Jesus tem um grande preço. Às vezes a gente precisa desagradar pessoas para continuar andando com Cristo. Os amigos ficarão pelo caminho. As famílias ficarão pelo caminho. Se você realmente entender que Ele é Jesus, tem um preço. Há muitas maneiras de começar uma caminhada com Cristo, mas também há muitas maneiras de se parar no meio do caminho. Esses aqui pararam. O amor às coisas, o amor aos homens, o amor à glória, os fez cegos novamente. E por último, irmãos, no terceiro grupo podemos ver que a rejeição da palavra de Cristo os fez cegos. Nesse grupo nós podemos encontrar aqueles que rejeitaram as mensagens de Jesus. Esses são os que andavam por perto. Sabe aqueles que ficam ali: rapaz, olha que interessante. Olha que interessante o que ele fez. Olha que interessante o que ele falou. Está cheio de gente que anda com Jesus dessa maneira. Provavelmente lá eles gostavam do jeito de Jesus ensinar, até curtiam no Instagram alguma outra doutrina de Jesus. É assim. E hoje você vê muitas pessoas assim. Elas andam ao redor de Jesus. E quando vem alguma coisa interessante, nossa, que legal! Olha o que ele falou, o que ele ensinou, é legal. Mas essas mesmas pessoas, elas não estão interessadas em ouvir tudo o que Jesus disse. Elas não estão interessadas em viver tudo que Jesus ensinou. Elas não estão interessadas em cumprir toda a doutrina que Jesus deixou. Sabe quem era assim com Jesus? Os fariseus. Quando Jesus falava sobre a ressurreição, os fariseus: olha o que ele ensina! Ele ensina sobre a ressurreição. Veja só, nós sempre ensinamos isso, ele ensina. E aí eles olhavam para os saduceus e falavam: porque os saduceus não creem na ressurreição. E nós cremos na ressurreição. E o mestre Jesus crê na ressurreição. Aí quando Jesus olhava para eles e dizia assim: fariseus, vocês são sepulcros caiados, bonitos por fora, fedidos por dentro. Aí eles não gostavam de Jesus. Aí eles brigavam com Jesus. Está cheio de gente que anda com Jesus desta maneira. Vamos analisar o que ele disse. E disso eu gostei. Aplaudo e curto no meu Instagram. Boa palavra de Jesus. Mas quando Jesus diz alguma coisa que não é confortável a mim, não sei se eu acredito. Eu acho que Jesus nessa errou. Nessa parte eu fico mais com Buda. Nesse ensinamento eu gosto mais do Islã. Nessa prática aqui, olha, eu acho que o filósofo tal explica melhor. O terceiro grupo são aqueles que rejeitam a palavra de Cristo. E pincelam, pegam uma coisa ou outra,
Olham para ele e dizem, que legal, isso é bom. Olham para ele e dizem, nossa, é muito radical, isso não serve. Jesus dizia que o Pai o mandou dizer. Nada mais, nada menos. Mas aquilo que o Pai mandava ele dizer, ele dizia. E algumas coisas que ele dizia não eram agradáveis de se ouvir. Não eram agradáveis. Jesus nem sempre tratava as pessoas bem, viu, irmãos? Nem sempre. Pedro, certa vez, um dos três que andava com ele, do lado dele, no meio da galera, Jesus disse, vou morrer. Pedro chegou do lado dele e disse, ei, não fala assim, isso não vai acontecer com você, eu não vou deixar. Jesus olhou para Pedro e disse, sai, Satanás, você não pensa das coisas de Deus. Pedro, amigo, discípulo amado, um dos três que andavam com ele, na frente de todo mundo, Jesus chamou ele de diabo. Hoje em dia tem gente que se arrepia de ouvir isso. Imagina, xingar uma pessoa em público, que coisa horrível. É ofensor. Se você vai chamar dar duro em alguém, chama de canto, no reservado, fala no pé do ouvido. Se possível, olha no olho, põe a mão no rosto dele. Se for mais baixo que você, ajoelha. Não é assim? Porque fulano ensinou, porque Beltrano ensinou dessa maneira. Então Jesus está errado ao chamar alguém de Satanás em público. Eu fico com a ideia do filósofo que diz como que se ensina. Piaget tinha mais razão do que Jesus. Tem pessoas que andam ao redor e dizem, isso eu quero, isso eu não quero. O apóstolo Paulo, ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz sobre isso. Ele diz sobre isso porque ele diz, o mundo gosta só de ouvir o que interessa. As pessoas são seletivas. Paulo diz a Timóteo que nos últimos dias aconteceria que muitas pessoas iriam se cercar de mestres que falam o que eles desejam ouvir. Olha o texto. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Se você tem sua Bíblia aí, quiser ler comigo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vai chegar um dia em que as pessoas não vão querer mais ouvir a respeito de Cristo, porque eles vão querer ouvir aquilo que agrada os seus corações. Só tem um grande problema. Jesus termina esse texto dizendo o seguinte, quem rejeita a minha palavra, rejeita a vida eterna, porque Deus me mandou trazer uma palavra, essa palavra de vida eterna. Se rejeitarmos a Cristo e tudo que Ele ensinou, rejeitamos o presente da vida que Ele quer nos dar. Quero concluir fazendo uma pergunta para você. Aliás, duas. Como é que está a sua visão espiritual? Você consegue enxergar Jesus? Você consegue ler o texto das Escrituras e você enxerga Jesus? Você consegue ouvir uma pregação e você enxergar que Jesus está nela? Você consegue ouvir um louvor e enxergar Jesus nele? Irmãos, muitos louvores eu pulo no rádio. Porque não tem nada de Cristo ali. Tem heresias enormes ali sendo cantadas. Não tem nada de Jesus. Nós temos que ser seletivos até nisso, porque se a gente estiver ouvindo alguma coisa que Jesus não está, não serve. Se você está ouvindo uma pregação e Jesus não está naquela pregação, não serve. E se você olhar a palavra de Deus, você não enxergar Jesus, você não conseguiu ainda ler, você está cego, você precisa clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso ver Jesus. O Senhor precisa abrir meus olhos.
E talvez você olhando hoje, você diga assim, caramba, eu sou seletivo, porque tem coisas da Bíblia que eu pulo. Porque tem coisas da Bíblia que eu não gosto, tem palavras de Jesus que eu não gosto. Então eu não consigo, eu pulo isso. É tão bom ver as coisas materiais que o Senhor criou, mas é de extrema importância ver as coisas espirituais que nos levam à salvação. Pergunta para você refletir hoje. Você está vendo? Vamos orar? Senhor, obrigado. Porque o Senhor é que abre os nossos olhos. Tua palavra diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não vê nada. Mas a luz de Cristo brilhou. E alguns de nós vimos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje a gente olha Cristo na palavra, a gente vê. A gente vê Cristo nas pregações, a gente vê Cristo nos louvores. A gente, olhando para toda essa criação, irmãos, Senhor, a gente não olha para isso e diz que foi um acaso, foi um Big Bang, uma explosão. Não. A gente olha que Cristo fez tudo e por meio dele tudo foi feito. E para ele tudo foi feito. Então, obrigado, Senhor, porque a gente pode ver. E livra a gente de ser seletivo, ó Deus. Os últimos dias têm sido tão difíceis, há tantos pensamentos que querem induzir o nosso coração, ganhar o nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a olhar pela lente do Senhor. É o que eu oro por mim, pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Bom domingo.